Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para nós gravarmos mais uma aula. E esta aula é a de número 17 do nosso livro do EBQ. E é um assunto muito interessante. E temos como título o destino da igreja. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí nos assistindo. Glória a Deus por isso. E mais uma vez, a oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui, diante desta câmera, gravando mais uma aula. E, logicamente, com saudades da aula presencial. Eu creio que em breve teremos a aula presencial. Louvado seja Deus. Eu quero ler agora o versículo que é versículo-chave deste tema, o destino da igreja. O versículo-chave é Apocalipse 22, 17. No livro, aí você que tem o nosso livro, está 21, 17, mas está errado, é 22, 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja Deus. Bom, o alvo desta lição é mostrar a todos os alunos que, embora muitos estejam caminhando sem direção, o destino da igreja é a eternidade com o Senhor Jesus, Louvado seja Deus. E isso é algo assim muito importante nós podermos compreender, o destino da igreja, nós como igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos, através desta aula de hoje, poder entender que a prioridade da igreja de Cristo é estar em plena comunhão com Deus. Nós precisamos ter plena comunhão com Deus. Também podemos sentir a compaixão pelos que estão indo para outro lugar, para o inferno, na verdade, Louvado seja Deus, e que o nosso sentimento seja verdadeiramente de compaixão dessas pessoas. Nós vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. E também, no agir, viver com alegria, celebrando a sua reconciliação com Deus por meio de Cristo, desejando ardentemente a sua volta e vinda, Louvado seja Deus. E a vida eterna no céu, passar por toda a eternidade. Bom, vamos entender uma coisa. Nós, o ser humano, o homem, eu digo o homem e a mulher, nós fomos feitos semelhança, de Deus. Deus, ele é triuno, Louvado seja Deus, é a trindade, melhor dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, feitura, semelhança, somos feitura, Louvado seja Deus, corpo, alma e espírito. Para entendermos, o corpo, ele veio ao pó retornará, como está escrito em Eclesiastes. E o espírito, que é a vida, volta para Deus. E a alma, que é o nosso espírito, aquilo que é o nosso sentimento, e isto é que nós vamos ter que dar conta. E a alma, que é o destino, Louvado seja Deus. Estar por toda a eternidade com Deus ou toda a eternidade sem Deus. Então só tem dois caminhos, Passar a eternidade sem Deus para aqueles que negligenciam a sua fé, para aqueles que não querem saber nada das coisas de Deus, e àqueles que verdadeiramente entregam a sua vida para Deus, procura viver em Deus, em Cristo Jesus. Então esse será um destino, que nós chamamos a igreja do Senhor. Essa tem um destino, passar toda a eternidade com Cristo, com Deus no céu.
Louvado seja Deus. E isto é uma glória. E para nós podermos compreender melhor isso, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito, né, desses quesitos que nós falamos aqui. Para onde estamos indo? Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Nós, como igreja, nós sabemos para onde nós vamos. Você sabe para onde você vai? Então nós temos que ter esta convicção, né? Esta fé, essa certeza. Mas para isso, existem algumas coisas que nós temos que dar, vamos dizer assim, algumas coisas que nós precisamos preencher, né? Para que o nosso currículo, vamos dizer assim, né, seja para a vida eterna. E vamos entender também quem é que vai à vida eterna, né? Quem é que vai ter a vida eterna em Deus, né? A igreja. Muito bem, será que todos aqueles que se dizem igreja terão a vida eterna em Deus? Então eu acho que isso é uma interrogação que nós vamos pautar aqui para entendermos um pouco melhor. Para onde estamos indo? Essa foi a pergunta. E a pergunta que tem angustiado a alma de muita gente é: qual o destino da igreja? Antes de discutirmos o destino da igreja, devemos identificar. Talvez o ponto inicial seja o reconhecimento de que o corpo de Cristo é uma comunidade visível de seres humanos, né, que da mesma forma a igreja local, né, a igreja como um corpo, louvado seja Deus. Se nós olharmos para Efésios 4,15, o apóstolo Paulo escreveu: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Cristo, ele é a cabeça da igreja, né? O corpo, louvado seja Deus. Nós somos membros um dos outros, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, fazendo assim uma alegoria da igreja, louvado seja Deus. Como já estudamos as lições 4 e 5 do Novo Testamento, usa figuras para identificar a igreja. Então, só para o conhecimento de você que está me assistindo, quais são as figuras usadas, os nomes usados para identificar a igreja? Nós temos aqui, por exemplo, em Efésios 2,19, né, Paulo diz: família de Deus. Então, a igreja como família de Deus. Em 1 Coríntios 3,9, Paulo já refere-se à igreja como a lavoura de Deus. E Efésios 4:12, melhor dizendo, novamente Paulo chama a igreja do corpo de Cristo, louvado seja Deus. E Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele chama a igreja de o povo de Deus. Então todos esses conceitos, né, isso faz parte dos nomes, né, usados na Bíblia, né, para identificar a igreja, né? Louvado seja Deus. Isso assim é algo assim que nós olhamos e que alegra muito o nosso coração, fazer parte deste contexto. E eu acho que você também deve se alegrar de fazer parte deste contexto. Glória a Deus por isso. Por certo, você já ouviu as frases: todos os caminhos levam a Roma, né? Uma frase popular, uma expressão. Toda a igreja leva a Deus, né? Toda a igreja que fala de Deus é boa. Então essas expressões, na verdade, são erradas, né? Nem todo caminho leva a Roma, né? Então é totalmente fora. E nem toda a igreja leva a Deus, né? Por mais que ela fale em Deus, nem todas as igrejas levam a Deus. Nós vamos desmembrar um pouquinho e falar um pouco sobre isso. Isso também nós estudamos nas lições anteriores, né? Então há de se perceber que nem toda a igreja fala verdadeiramente daquilo que é a essência, né? Falar em nome, o nome de Deus, falar em nome de Jesus Cristo, não quer dizer que a ação, né, cotidiana, a ação dessas pessoas, elas estão condizentes com aquilo que nós chamamos a igreja verdadeira, né?
O povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui no primeiro tópico, são 3 tópicos na verdade. Nós vamos falar do destino da igreja, que é a reconciliação com Deus. Então a igreja está predestinada, né, à reconciliação com Deus, para ela se tornar igreja. Porque na verdade, nós fomos separados de Deus por causa do pecado, né? Fomos destituídos por causa do pecado. E para isso houve um processo que o próprio Senhor Deus, né, Ele preparou, e também através da vinda de Jesus Cristo, para fazer uma reconciliação com Deus, para que nós nos reconciliássemos com Deus, né? E através de Cristo também, o véu que havia a separação, né? Nós não podíamos chegar até a presença de Deus, mas com o sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos, foi aberto, na verdade, né, esta cortina que separava o povo da presença de Deus. E agora nós temos livre acesso para falar com Deus, né? Louvado seja Deus, através do sacrifício de Cristo, né? Pelo derramamento do seu sangue, Ele nos reconciliou, né? O pecado, o perdão, né? Pelas nossas transgressões. Mas para que tudo isso venha acontecer em nossa vida, para que isso venha se concretizar na nossa vida, nós precisamos ter ações e atitudes diferenciadas, né? Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar e entender verdadeiramente. Aceitar é uma expressão até um pouco estranha, né? Vamos dizer assim, aceitar como uma obrigação. Não há nada de obrigação. Nós temos que entender o propósito de Deus através da vinda do seu Filho unigênito, né? A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não reconhecer já está condenado. Louvado seja Deus. Então isso é algo assim que nós como cristãos entendemos esta palavra. E quem sabe você que está me assistindo agora, se você não compreende essa palavra, procure entendê-la. Louvado seja Deus. Porque o nós reconhecermos e entendermos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio, né, para nos resgatar do pecado, Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. É isso que nós temos que compreender, né? Cristo foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício, né, que foi feito para nos libertar das garras de Satanás, né? Porque antes éramos presos, estávamos amarrados, né, com Satanás, mas agora que entendemos, né, essa reconciliação, louvado seja Deus, então nos tornamos a igreja do Senhor, né? Aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e fomos feitos, né, como filhos de Deus, transformados em filhos de Deus. Filhos de Deus é aqueles que verdadeiramente reconhecem, né, pelo poder da graça, pelo poder da misericórdia de Deus, reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. O primeiro tópico aqui é o destino da igreja e a reconciliação com Deus, que acabamos de falar resumidamente. O segundo tópico é o destino da igreja e o mundo, né? Então nós somos resgatados do mundo e fomos enviados para o mundo. Então vamos entender esta lógica, louvado seja Deus. Parece contraditória a situação do cristão. Fomos tirados do mundo e depois fomos sermos enviados ao mundo novamente. Então isso Deus, né, para a igreja se dá especialmente no seu caráter pessoal, apontando em que direção ela deve ir. E o que ela é, e que ela faz, e a sua missão. O corpo de Cristo tem pelo menos 3 características que destacam. Então, o mundo é tirado do mundo, fomos resgatados do mundo
e fomos enviados ao mundo. Enviado ao mundo seria para evangelizar, para salvar vidas que estão perdidas, né? Louvado seja Deus. Isso do lado espiritual, para que nós entendamos. Então Deus, Ele nos tirou, né? Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou do mundo, e nós estávamos perdidos, né? Louvado seja Deus. E agora fomos enviados ao mundo. Então, isso é para que entendamos que a nossa ida ao mundo agora, enviado ao mundo agora, seria para resgatar, né, aqueles que estão perdidos, né? Levar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, evangelizar as pessoas, tirá-las, né, lá do lamaçal, resgatá-las do mal, né? Louvado seja, e trazê-las até Deus, reconciliar com Deus. Glória a Deus por isso. E você, eu creio que procura fazer isto, né? Louvado seja Deus. Então, o destino da igreja é o mundo. A visão, primeira coisa, é a visão evangélica da igreja. E o segundo ponto é a visão social da igreja. E o terceiro ponto é a visão missionária da igreja. Né? Tudo isso fazer com que o homem venha a ser resgatado do mundo, louvado seja Deus, e venha se trazê-lo, né, até Deus, né, para a reconciliação. Glória a Deus por isso. Então, a visão evangélica, na verdade, ela entende que foi chamada para ir ao mundo com a missão de evangelizá-lo conforme exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Ele veio para este mundo para quê? Para evangelizar. Ele veio para esse mundo para trazer as boas novas. Ele veio para esse mundo para preparar, né, para que a igreja fosse formada, louvado seja Deus. E os seus primeiros passos foram os apóstolos, né? Os apóstolos, os seguidores de Cristo. Então daí se começou, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja começou a proliferar ao mundo, né? Aqueles que já passaram pelo processo, né, de regeneração, de compreensão, e agora aí indo ao mundo para evangelizar. Essa é a visão evangélica da igreja. Então, a evangelização e também olhando tudo isso para o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Segundo ponto é a visão social da igreja. Visão social é verdadeiramente entender que sentir a dor das pessoas e compadecer-se, né, do sofrimento e sofrendo neste mundo como as ovelhas que não têm pastor. A igreja precisa ir até as pessoas e sentir que elas estão sentindo. Ela precisa entender, estender as mãos para ajudar quem precisa de ajuda, independentemente da sua cor, independentemente do seu credo, independentemente da sua raça. Então, a igreja do Senhor não olha para esse tipo de coisas. Não fazemos diferença, não fazemos distinção. Deus também não faz distinção de pessoas. Ele não olha a cor, não olha a raça, ele estendeu suas mãos, né, e abriu seus braços para todas as pessoas. Me desculpe, irmãos, por causa da garganta. Então, infelizmente, nós temos que molhar a garganta um pouco, né? Louvado seja Deus. Já estamos terminando. O terceiro tópico, que é o destino da igreja, é o céu, né? O destino da igreja verdadeira, os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, o seu destino é o céu, a vida eterna com Deus, com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando pensamos que o destino da igreja é o céu, duas perguntas vêm imediatamente: quem irá para o céu? E quem não irá para o céu? Vamos responder primeiramente a última pergunta: quem não irá para o céu? Aqueles que vivem na prática do pecado
e que não tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Também nós olhamos para 2 Coríntios 4:4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção, destas pessoas que não aceitaram a fé, elas continuam com os seus olhos vendados. Então diz aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, para os quais o evangelho ainda está encoberto, ou como descreveu o apóstolo Paulo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, louvado seja Deus. Então aqui está descrevendo verdadeiramente o apóstolo Paulo que os incrédulos, eles estão vendados, seus olhos estão vendados. Por quê? Porque o Deus desse século, com letra minúscula, o Deus desse século é Satanás. É ele que está comandando, vamos dizer assim, em parte, Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque nós, igreja do Senhor, aceitamos a fé e fomos resgatados das garras de Satanás. Então essas pessoas incrédulas, elas estão com os olhos vendados. Por mais que nós falamos do amor de Jesus Cristo, por amor de Deus, o amor de Deus, elas muitas das vezes rejeitam, não querem saber. Vamos para a igreja, a minha vida mudou, e essas pessoas rejeitam. Então na verdade elas estão com uma cegueira espiritual, seus olhos estão vendados. E o apóstolo Paulo faz uma declaração, uma menção sobre isso, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então isso é espiritual, para que você possa compreender melhor. Muito bem, todos que têm uma disposição mental reprovável não terá salvação. Todos também que têm uma vida sem Deus, que não quer nada com Deus, somente quer viver o mundo, aquilo que o mundo está oferecendo, também não terá a sua vida, não irá para o céu. Também a vida moralmente depravada, aqueles que têm uma vida depravada, que pratica atos que não são aprovados por Deus, também não irá. Todos os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus, quem não irá para o céu? Esse é o segundo item do terceiro tópico. Quem não irá para o céu? Então, na verdade, é aqueles que vivem na prática do pecado, não têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e praticam iniquidade. Nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, que fala assim bem alusivamente, essas pessoas que elas estão cegas espiritualmente. Glória a Deus. Que diz aqui em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então isso está para nós entendermos, uma alusão com respeito àqueles que estão presos, nesse mundo, nesse Deus, que Deus de letra minúscula, que atua nesse presente século. Louvado seja Deus. Todos aqueles que têm uma mente reprovável não herdará o reino dos céus. Aqueles que têm uma vida sem Deus também não irá para o céu. Aqueles que têm uma vida moralmente depravada, e aqueles que não têm coragem de sofrer pelo amor de Cristo. Na verdade, são os incrédulos, abomináveis, e aqueles que mancham a sua vida adorando besta, adorando, idolatrando, adorando falsos deuses, e principalmente a besta, os mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. Então esses não irão para o céu. Todos que praticam tais coisas não se arrependerem, têm como destino algo que arde com fogo e enxofre. Isso é o lago que arde com fogo e enxofre.
todos aqueles que não se arrependerem. Então há uma oportunidade. Deus te preparou para que houvesse oportunidade. Eu e você, eu creio, louvado seja Deus, nós reconhecemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendemos, e nos arrependemos, louvado seja Deus, de todas as nossas iniquidades, e reconhecemos que Cristo nos resgatou e pagou o alto preço. E o segundo ponto é: quem irá para o céu? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que todos que confessam verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e creem de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos são salvos. Romanos 10:9, fala sobre isso, e terão como destino a eternidade com Cristo nos céus. Para reconhecê-los, vamos considerar as bem-aventuranças do Apocalipse. E antes, porém, também é importante recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, que é das bem-aventuranças. Então nós precisamos regozijar-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando-nos que bem-aventurado significa feliz e abençoado. Louvado seja Deus. A resposta resumida para a pergunta: quem são os que irão para o céu? E aqueles cujos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Isso significa que o céu, nesse sentido, pode começar agora. A vida eterna é algo que os mortais podem conhecer ainda nesta vida. Os cristãos em todas as gerações deram testemunho da eternidade e já existe em seus corações a igreja, o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Felizes são aqueles que aguardam com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem. Glória a Deus por isso. Mas antes eu quero chamar a atenção que muitos que estão na igreja não terão, muitos que se dizem igreja do Senhor também perderão a sua salvação. Embora que nós estamos no tópico aqui falando daqueles que irão para o céu. Eu quero aqui ler em Mateus 7, 21 e o 22, que é muito interessante essa parte aqui da palavra de Deus, porque muitos estão na igreja, muitos profetizam, muitos expulsam demônios, muitos fazem sinais, em nome de Jesus Cristo, mas algumas dessas pessoas, elas não têm uma vida íntegra diante de Deus. O próprio Senhor Jesus escreveu, ele disse, e quem escreveu foi o evangelista Mateus, no capítulo 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então existe um quesito para tudo isso: fazer a vontade de Deus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E sabe qual é a resposta? Nunca vos conheci, diz o Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, que infelizmente estão com um lado avesso, vamos dizer assim, ele mostra uma coisa e na realidade é outra pessoa. Então essas pessoas, aqui está o recado do evangelista Mateus, da palavra do Senhor Jesus, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E para encerrarmos aqui, Apocalipse, que nós lemos aqui no início: felizes são aqueles que aguardam com grande expectativa a vinda do Senhor. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Louvado seja Deus.
e Apocalipse 22, 17. Glória a Deus por isso, e eu quero agradecer a sua atenção por ter paciência e assistido esta aula aqui, que o foco, a ênfase desta aula é quem irá morar no céu, a igreja, o destino da igreja, verdadeiramente. Então eu agradeço a todos pela atenção. Que Deus abençoe e que a sua vida tenha uma grande transformação, que nós tenhamos uma grande transformação na nossa vida, para que nós possamos herdar os céus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.